eu vou ensinar algo para vocês e pode ser que seja por não saber isso que você não está conseguindo vender mais. Talvez a sua falta de venda é porque você não sabe sobre taxa de conversão. Então, o nosso tema é esse. Qual é o tema? Eu vou te ensinar o que é taxa de conversão e o porquê isso faz total diferença no teu dia, tá? Primeira coisa que você precisa ter em mente. Primeira coisa, vendas não é jeito. Se vendas não é jeito, vendas tem um passo a passo a ser seguido. Se tem um passo a passo para seguir, presta atenção nisso, gente. Se tem um passo a passo para seguir, significa que existe começo, meio e fim, existe método. Para você que vende para outras empresas, mais ainda, existe um passo a passo, existem etapas que devem ser respeitadas. O que acontece muitas vezes, a gente não sabe essas etapas, não conheço, eu faço do meu jeito e vou fazendo seja o que Deus quiser. No final do mês eu rezo lá para Deus e quem sabe eu não consiga vender alguma coisa. Então não é isso, tá? Veja, o seu resultado em vendas, gente, é consequência das suas ações. O seu resultado em vendas é consequência das suas ações. Se você hoje não está tendo o resultado que você deseja, o resultado que você espera, provavelmente as suas ações estão desalinhadas. Porque, mais uma vez, eu vou falar para vocês, quem acha que vender se vende por sorte, ou porque, sei lá, nasceu virada para a lua. Não existe isso. Na nossa realidade, na nossa empresa, no nosso dia a dia, não existe isso. Deixa eu contar para vocês, fazer uma alusão aqui, contar uma história. Quando vocês vão plantar uma semente, vocês querem que essa semente vire uma planta que dê frutos ou então flores, não importa, vocês vão plantar uma semente. Quando vocês vão plantar essa semente, vocês sabem exatamente o quanto de água vocês precisam colocar, de quanto em quanto tempo vocês vão precisar regar. Normalmente, quanto tempo essa planta demora para passar por todos os estágios de crescimento? Vocês sabem a quantidade de sol necessário para essa planta? Tem plantas que têm necessidade de mais sol, tem plantas que não. Vocês sabem disso. Então, o que eu quero trazer para vocês é, se você tem um passo a passo para criar uma planta, para plantar e colher depois, o mesmo acontece em vendas, gente. É isso que eu quero que vocês nunca mais errem, que vocês, de fato, acreditem nesse processo e levem isso a ponto de começar a aplicar no dia a dia de vocês. O mesmo acontece com o nosso dia a dia de vendas. Existem atividades que precisam ser executadas. Porque se você não executar certas atividades, o teu resultado final não vai vir. A tua plantinha não vai dar flor, não vai nascer. Adianta simplesmente você jogar uma planta, uma semente na terra, não aguar, não colocar para pegar um pouco de sol, não adubar, muitas vezes você tem que adubar. Adianta simplesmente pegar e jogar a planta, jogar a semente e falar, nossa, por mágica isso vai virar uma planta maravilhosa. Adianta isso? Não adianta. Por que que não adianta? Porque existe um processo para que essa semente se torne planta. Da mesma forma, existe um processo para que todos os seus contatos se tornem venda realizada. As pessoas ainda acreditam e ficam naquela ilusão de que é mágica, de que você tem que ser a pessoa mais simpática do mundo, porque aquela lá vende até a mãe, aquela lá vende areia no deserto. E esqueçam isso.
Esqueçam isso. Quem fala isso, ou é para tirar o foco dele, ou é para tirar o foco dele, ou é para desmerecer o trabalho do outro. Então, esqueçam isso. Mas você deve estar se perguntando assim, Bia, ok, eu entendi, eu tenho atividades, eu tenho que executar atividades para que eu consiga ter resultado, para que eu consiga vender mais. Tá, mas me conta, Bia, quais são essas atividades? Quais são essas atividades? Eu não tenho a mínima ideia de quais são essas atividades. E aí, gente, essas atividades estão dentro de um passo a passo e de um processo de vendas. Eu falo sempre para vocês, se vendas fosse jeito, se vendas fosse faz, Bia, do jeito que você quiser, não tenham dúvida disso. Muita gente estaria milionária, rico, ganhando dinheiro, a dar com pau com vendas. Todo mundo ganharia dinheiro com vendas, mas não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. Por quê? Esse processo estruturado, pouquíssimas pessoas no Brasil conhecem. Pouquíssimas pessoas no Brasil aprendem. Pouquíssimas pessoas no Brasil aplicam. E mais uma vez eu vou reforçar para vocês. Se hoje, tá? Se hoje você tá me ouvindo falar, e aí você tá percebendo, gente, eu não sei como eu começo, eu não sei como eu apresento minha proposta, eu não sei como eu negocio, eu não sei como eu fecho uma venda, eu faço na hora, do jeito que me dá na telha, do jeito que eu acho que deve ser. Se você está se enxergando nesse cenário, há tempos eu venho te dando dicas e abrindo os teus olhos. Continuar dessa maneira não vai fazer você dobrar suas vendas. Continuar dessa maneira vai fazer com que você venda cada dia menos. Gente, parece algo incrível que eu vou falar para vocês. Incrível. Eu comecei uma turma do meu método M2X, do método das mulheres que dobram as vendas em 30 dias. Eu comecei a turma há 14 dias. Amanhã vai fazer 15 dias, tá? 15 dias. Em 15 dias, eu já tive uma aluna que dobrou as vendas. E não precisou de 30 dias. Foram 15 dias. Bia do céu, pelo amor de Deus, isso é mágica, isso é o quê? Não. Isso é você aprender um processo que funciona e aplicar. É muito simples isso. E as pessoas ainda são resistentes a entender que não tem mágica, não tem jeitinho, não tem uma frase matadora. Ai, Bia, pelo amor de Deus, me ensina uma frase para eu convencer o cliente de comprar comigo. Isso não existe. Isso não existe. Você que vai fazer negociações com outros empresários, você que vai vender para outras empresas, você que vende já para outras empresas, você vai perceber que você vai passar por várias etapas dentro desse processo todo. Se uma frase fosse o suficiente para você convencer o comprador de que tem que comprar com você, você estaria feita. Mas você sabe que não é assim, porque você sabe que não é só isso. E por isso que eu estou dizendo para vocês, quando você aprende, aplica e aprimora algo estruturado, método, passo a passo, tua vida muda. Tua vida muda. E assim, radicalmente. Quando eu falo, às vezes, a respeito desses resultados, as pessoas, inclusive, ficam, meu Deus do céu, isso é possível? Será que isso mesmo acontece? É. Mas por quê? Porque aprende que tem início, tem meio e tem fim, e segue isso. Só que, veja, tem um grande segredo das vendedoras profissionais que dobram as vendas, dessas mulheres que fazem um regaço em vendas. Tem um segredo delas. E sabe qual é? Acabei de contar para vocês. Elas aprendem o processo, elas aplicam o processo e elas aprimoram o processo. Elas têm muito forte essa base, esse trio aqui, muito forte, que é aprendizado, que é aplicação e aprimoramento. Anota isso. Se você está anotando isso, anota agora. Você tem que prestar muita atenção em vendas nessas 3 palavras. Aprendizado,
aplicação e aprimoramento. Aprendizado, gente, isso é constante na nossa vida, não é só em vendas. Não é só em vendas. Não existe algo que a gente não precise aprender dia a dia, não existe isso. Principalmente vendas, porque vendas é muito dinâmico. O nosso processo em vendas, cada dia tem uma técnica nova, cada dia tem algo novo que a gente pode testar, que a gente pode facilitar o nosso dia. Já visto, por exemplo, as ferramentas de CRM. As ferramentas que te ajudam a otimizar o teu tempo. Isso tudo são evoluções que nós temos que estar antenados. A gente precisa aprender sobre isso. Agora, eu preciso aplicar. Se fica só aqui dentro da minha cabeça, essa informação não vira conhecimento. Se não vira conhecimento, não vira dinheiro. Não vira resultado, não vira vendas. Informação guardada aqui na minha cachola que eu não aplico, não muda em nada a minha vida. Absolutamente nada. Então, eu aprendo, eu aplico e eu aprimoro. E hoje eu quero falar bastante com vocês a respeito dessa terceira etapa, que é o aprimoramento. E para você aprimorar algo que você vem testando, você precisa saber, primeira coisa, o que é taxa de conversão. Porque se você não sabe o que é taxa de conversão, impossível de você aprimorar. Porque você, sem saber o que é isso, sem saber o que é esse indicador que a gente chama, tá? Você não sabe. Você não vai saber o que você precisa aprimorar, o que você precisa melhorar. Então, vamos lá. Quero ensinar para vocês. Taxa de conversão. Anota aí. Taxa de conversão, gente, é a porcentagem, a sua porcentagem em negócios convertidos. É a porcentagem em negócios convertidos, em negócios fechados. Eu vou exemplificar para isso ficar muito claro, tá? Exemplo. Se você atende 10 clientes e vende para 3, significa que você tem uma taxa de conversão de 30%. Ou seja, em média, você fecha 30% dos negócios que você inicia, dos contatos que você faz. Bia, esse não é meu cenário. Exemplo, você atende 10 clientes e você vende para uma. Você tem uma taxa de conversão de 10%. Significa que, em média, você fecha 10% dos contatos que você inicia. Só que talvez quem ainda não sabe como esse indicador pode ajudar, você deve estar se perguntando aí, mas Bia do céu, para que eu preciso saber desse número? Para que eu preciso acompanhar essa porcentagem? Agora, presta bastante atenção. Porque existem duas maneiras de vender mais. Somente duas maneiras. Ou você vai trabalhar mais horas, ou você vai aumentar e melhorar a sua eficiência. Trabalhar mais horas, gente, eu acho que vocês não estão afim também. Eu não tô. Tem dia que eu começo a trabalhar 8 da manhã e paro de trabalhar 8h30, 9 horas da noite. Eu nem tenho mais horário para colocar como opção de vender mais, trabalhar mais horas. Eu acredito que o dia a dia de vocês é super corrido também, assim como o meu. Eu acredito que vocês têm outras responsabilidades, como eu, porque nós, mulheres, nós temos inúmeras responsabilidades. Então, eu acredito que ninguém que está aqui comigo, opte pela opção de trabalhar mais horas para vender mais. Eu acredito que todo mundo vem comigo na melhorar a eficiência. Para você melhorar a tua eficiência, gente, você precisa saber onde que está a sua falha. Você precisa saber o que você está fazendo
no teu dia a dia que está diminuindo essa taxa. Porque se você atende 10 e vende para uma, você perde 9 negócios. 90% dos negócios que você inicia, você não vende. E como que a gente sabe o que aprimorar? Como que eu sei fazer isso? Analisando a sua taxa de conversão. Analisando a sua taxa de conversão, depois que você aprende como, você aplica no dia a dia. Veja, você precisa acompanhar os números de etapa por etapa. Eu ensino isso para as minhas alunas, tá? A gente tem algo que a gente chama de funil de vendas customizado. Etapa por etapa eu acompanho com elas. Então, você precisa saber quais etapas você tem que aprimorar. Quais etapas você mais perde negócio? Você está perdendo mais negócio na parte de prospecção? Você não está conseguindo trazer novos clientes? Ou você está perdendo negócios na hora do teu contato inicial? Você consegue até prospectar, mas na hora que você faz a abordagem inicial, muitos contatos se perdem ali. Ou depois que eu apresento o meu preço, meu cliente some. Ou não consigo avançar no processo de negociação com compradores. Ou depois que eu apresento o meu orçamento, eu não consigo fechar o negócio com o decisor. Veja, são várias etapas, mas se você não acompanha isso com a sua taxa de conversão por etapa, você nunca vai saber. Você pode ter uma ideia, você pode ter uma percepção do teu dia a dia lá. Nossa, olha só, gente, eu tô toda vez que eu consigo chegar na pessoa que decide para agendar uma reunião, eu tô perdendo um monte de negócio ali. Talvez você tenha essa percepção, ok? Talvez você saiba disso. Só que, ao certo, se você não medir essa taxa de conversão, você nunca vai saber exatamente o que você precisa melhorar. Então, só para exemplificar de forma muito simples, muito simplória, na verdade, para vocês, é assim, ó. Você precisa saber quantos clientes você atende, quantos você fecha. Bom, você precisa saber a sua taxa de conversão geral. Não tem. Pessoa que trabalha com vendas e não sabe isso, gente, tá trabalhando de acordo com a maré. Se a maré tá boa, vai vender. Se a maré não tá boa, não vai vender. Então, não está trabalhando de forma inteligente, ok? E aí é um problema. Aí é um problema. Porque quando eu pergunto para uma pessoa que trabalha dessa forma, o que está faltando para você dobrar suas vendas, a pessoa não tem a mínima ideia. Tem a mínima ideia. Ela fala, Bia, não tenho a mínima ideia. Se você me perguntar hoje quais são as minhas dificuldades, eu vou dizer para você todas. Gente, o que eu recebo quando eu abro aquelas caixinhas de pergunta, quando eu abro as caixinhas de pergunta no meu Insta, qual a sua maior dificuldade? O que eu recebo de resposta, todas, eu tenho todas. Eu nem sei te dizer uma, são todas. Por quê? Por que que acontece isso? Porque a pessoa, ela não sabe analisar o que ela está fazendo de errado. Ela não sabe analisar. Ela não sabe nem me contar quais são as etapas que ela usa no processo de vendas dela. Então, tudo que está acontecendo com uma pessoa que trabalha dessa maneira em vendas é de acordo com a maré. Então, beleza, fevereiro é um mês bom para o meu mercado, é um mês que automaticamente o meu produto se vende. Vamos imaginar que eu tenho um produto que vende no calor, vende para o carnaval. A pessoa vai lá e vende. Mas, e a hora que chega abril, maio? E aí começa a despencar a venda dela, ela não sabe por quê. Entendem isso? Então, você precisa começar a usar a tua taxa de conversão a seu favor. Começar a medir.
Depois disso, começar a analisar. Porque é em cima dessas análises, gente, que vocês vão fazer a terceira etapa daquele tripé que eu falei para vocês, das vendedoras profissionais. Eu aprendo, eu aplico e eu aprimoro. Aprendo, aplico e aprimoro, ok?